gente, tudo bem? Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família, e eu estou hoje aqui para falar sobre um assunto que chega a muitas dúvidas para mim. Embora seja muito simples para os advogados, eu acho que ainda é muito nebuloso isso na cabeça das pessoas que não estão integrando o mundo jurídico. E causa um pouco de desconforto, um pouco de ansiedade em relação à audiência, gente. Vamos falar sobre audiência, como ela acontece, como que você pode diminuir o nervoso na hora da audiência. Agora deu pra ver bem de onde eu sou, né? Bem interior de São Paulo mesmo, R, né? Porteira. Mas enfim, diminuir um pouco esse nervoso e conseguir ter uma audiência calma e tranquila. Vamos lá, lógico, sempre audiência no âmbito de direito de família, tá? Então, existem dois tipos de audiência nesse âmbito. A audiência de conciliação e a audiência de instrução em julgamento. Embora exista no código falando que a audiência, principalmente a que verse sobre pensão alimentícia, que a audiência deveria ser uma audiência una. O que seria audiência una? Conciliação, instrução e julgamento, tudo junto, de uma vez só, por isso una. Muitas vezes não, praticamente nunca isso acontece. Isso acaba acontecendo mais naquelas comarcas pequenas, tá? Já fui em algumas audiências em cidadelas, que acaba sendo, às vezes, quando é vara única, às vezes, quando nem tem vara de família, entendeu? É na vara civil. Aí acontece a audiência única, a audiência una, que acontece tudo isso que eu vou falar numa única audiência. Mas, no geral, é dividido em audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento, que é mais pro final do processo. Beleza? Nossa, Stephanie, mas e daí? A de conciliação não é aquela que não precisa ir com advogado? Exato, a de conciliação você não precisa estar acompanhado do advogado. Só que qual que é o problema? Eu recebo muitas, gente, mas assim, são inúmeras clientes que foram na audiência de conciliação sem advogado e chegando lá elas se sentiram compelidas, elas se sentiram ali obrigadas a fazerem o acordo. E acabam fazendo acordos assim esdrúxulos. Na hora que elas chegaram lá, a outra parte estava com o advogado então tava a outra parte com o advogado, o conciliador e ela sozinha. E nisso, várias pessoas falando na cabeça dela, ela acaba fazendo um acordo que depois ela fala o quanto que aquele acordo foi desvantajoso, o quanto que aquele acordo não atende ao interesse do menor, enfim, uma série de coisas. Então, por isso que eu sempre falo, é necessário ir com o advogado? Não, não é necessário. O nosso ordenamento jurídico permite que a pessoa vá sozinha. Mas eu diria pra você nunca entrar numa sala de audiência sem advogado, tá, gente? Stephanie, você tá falando isso pra você poder ficar ganhando dinheiro indo na audiência, né? Não, eu tô falando isso por experiência de todas as clientes que me procuram falando dos péssimos acordos que fizeram, tá? E não é só porque eu tô falando que você vai ter que fazer. Depois que você for, aí você vai falar, nossa, realmente o que ela falou faz total sentido, tá? Como que acontece quando é pela defensoria? Porque daí tem pessoas que falam, mas eu tô pela defensoria, alguém vai comigo? Não necessariamente, tá? Porque pela defensoria eu tenho, inclusive, eu tenho o site, né, www.advocaciaparaelas.com.br, onde eu tô explicando bem detalhadamente essa questão. E lá na minha página no Face, que é a Advocacia para Elas, lá no Facebook, eu fiz um vídeo essa semana explicando certinho como é que funciona, qual que é a diferença da defensoria para os advogados particulares, para vocês entenderem. Então, assim, fazendo um compacto desse assunto, trazendo para o âmbito da audiência, a defensoria, ela tem... Não, o pessoal fala, eu acabei sendo acompanhada por estagiário. Não necessariamente são estagiários. Tem sim os estagiários, tá? Tem estagiários. Tem os advogados conveniados e tem os defensores públicos. Então a gente tem três
formas de você estar sendo representada pela defensoria. Normalmente, quando você está pelo defensor público, o defensor público normalmente não vai no dia da audiência. Ele vai fazer a contestação, se for necessária. A contestação é no caso de não ter acordo. Se você tiver, se for contestação, porque pode ser ou você que entrou ou a outra parte que entrou, né? Então, nessa primeira audiência, pode ser, se você tiver com um defensor público mesmo nomeado, dificilmente ele vai. Tem a possibilidade dele ir? Tem. Por isso que eu falo, é muito complicado, porque você nunca vai ter ao certo, mas no seu primeiro atendimento lá na defensoria, você pode perguntar, no dia da audiência alguém vai comigo? Que eles já vão informar, eles já vão saber o seu caso especificamente, se vai ou se não vai. Então tem alguns casos que o defensor público vai, tá? Tem casos que sim. Alguns casos que o estagiário que vai. Alguns casos que o advogado conveniado que vai, tá? E tem casos que ninguém vai, você vai sozinha, não tendo acordo, eles vão entrar no seu processo, eles já estão, na verdade, porque senão não estaria ali, eles vão e vai continuar processualmente te representando. E se tiver uma audiência de instrução e julgamento, nessa audiência, que é obrigatório a presença do advogado, estarão com você, uma dessas 3 figuras, tá? Quando você tá com advogado particular, normalmente não, sempre o advogado acaba indo com você, tá? Beleza, Stephanie, chegamos lá na audiência, e daí como é que vai acontecer? O pessoal tem aquela ideia daquela audiência, às vezes, de novela. Se bem que agora eu tenho visto as séries, assim, elas já estão colocando de uma forma mais realista. É uma audiência onde vai ser uma mesa, um computador, o conciliador, tá? Essa primeira audiência é interessante a gente falar que normalmente é feito pelo conciliador, a não ser que sejam os casos que eu falei, quando é uma comarca pequenininha, mas quando é uma comarca grande, é o conciliador que está ali, então não é um juiz, você não vai encontrar o juiz nesse momento, e tudo que for falado nessa audiência não entra nos autos. Eu já tive o desprazer de ir numa audiência que o cara falou que ele ia matar o filho dele, porque assim acabava com a questão da pensão, e ele resolveria o caso dele. A gente saiu dali, fomos pra delegacia fazer um BO, mas isso não consta em ata, tá? Então, tudo que é falado nessa audiência de conciliação, ela não consta em ata, a não ser que tenha um acordo. Se tiver um acordo, beleza, aí vai ser transformada numa sentença, num acordo ali. Do contrário, não. Do contrário, tudo que for falado lá é só uma conversa informal, beleza? E não consta em ata isso. Ótimo. Então, como é que vai ser? Então, vai ter esse conciliador, uma mesa, e as partes vão sentar cada uma numa mesa. Se você tiver com advogado, vai sentar você e seu advogado, e a outra parte, o advogado dele, tá? Nesse momento, o conciliador, ele não teve acesso aos autos, ele tem acesso, mas ele não leu, ele não sabe o que está acontecendo no processo. E ele fala para as partes contarem. E nessa primeira audiência, eles gostam muito, e é realmente importante, que o cliente fale, tá? Então, que as partes falem. Porque daí eles fazem todo um discurso, é até legal o discurso deles, explicando para as partes que se trata de uma audiência, que tudo que for dito ali não vai constar em auto, e que ele quer saber das partes, porque os advogados estão ali, mas os realmente interessados são as partes, então eles querem saber das partes, tá? Então é uma audiência onde o advogado normalmente fica mais quieto do que numa audiência de instrução, por exemplo. Aí a parte que deu entrada no processo conta a versão dela, e depois a outra parte vai ter o momento de falar. Normalmente o conciliador, ele tá muito focado ali, e ele consegue conduzir bem essa questão, porque o que acontece? E é importante nessa hora, gente, não é pra bater boca com a parte contrária, por mais que ele esteja falando uma mentira, espera o seu momento de falar. Isso pode parecer meio bobo, pode até parecer algo infantil eu falar isso, espere o seu momento de falar, mas é porque às vezes eu vejo brigas homéricas dentro da sala da audiência, porque as partes querem uma falar na frente da outra, e daí começa a virar, aí vira um caso de família completo. Pior ainda quando o advogado começa a entrar na bagunça. Colegas, se caso estejam assistindo, pelo amor de Deus, né, gente?
Não entrem, você tá ali para acalmar o seu cliente, entendeu? Não entrem na picuinha e não façam picuinha com a parte contrária. Não façam provocações e não caiam em provocações. Não é hora para isso, entendeu? Não é hora para isso. Então, se o seu ex tá falando coisas ali para te irritar, respira, toma uma água, mas não entra na picuinha dele. Foco no que vocês estão tratando no processo. Se vocês estão tratando ali no processo, guarda pensão em visita. Não precisa falar que o cara te traiu 499 vezes com a cunhada, com a vizinha, com a tia, com não sei o que lá. Entendeu? Se atente para os dados do processo, pertinente ao processo. Por isso que é muito importante você saber o que foi falado no seu processo. Eu vou chegar daqui a pouquinho nas dicas práticas e daí vai estar nas dicas eu falando sobre isso, de você ler e entender o seu processo antes de ir na audiência. Aí beleza, então cada um vai falar na sua hora, depois disso, cada um falou, aí o conciliador vai tentar conciliar mesmo. O papel dele é esse, gente, tentar fazer um acordo. Por quê? Porque o nosso judiciário está abarrotado de processo, então é claro que um acordo é sempre melhor pro judiciário, porque é um trabalho a menos, entendeu? Que para todo mundo que vem dali para frente. Então, eles vão tentar fazer ao máximo que chegue no acordo. E é nessa hora que você tem que saber exatamente o que você quer. Exatamente os limites do aceitável. Por exemplo, eu tô pedindo um salário mínimo de pensão, porque eu sei que ele tem condições de pagar. Beleza? Aí chega ali na hora, ele tá oferecendo 70% do salário. Por favor, os dois. Chega ali na hora, ele tá oferecendo 70% do salário mínimo. Aí você tem que ver se tá plausível pra você aceitar ou não. Se realmente, realmente, eu sei que esse momento de pandemia, e eu sei que teve uma caída mesmo, ou, não, ele tá falando isso, mas ele tem condições, na verdade as condições dele era pra pagar 2, eu já tô pedindo baixo. Então você tem que estar muito ciente qual que é o limite do aceitável. E por isso que é importante, que é ideal, um advogado especialista. Porque um advogado especialista, ele vai sempre, como ele atua muito nessa área, ele vai saber qual que é o costume daquela comarca. Ele vai saber, olha, aceita esse acordo, porque aqui normalmente o judiciário só dá 50%, ou então não precisa aceitar, porque aqui normalmente o judiciário acaba dando um salário mínimo sim. Então o advogado ajuda muito, auxilia muito nesse momento do fazer acordo, se ele tem uma expertise nessa área específica. Entendeu? Que talvez um advogado inexperiente ou um advogado não da área não vai conseguir saber, mas será que os juízes costumam dar? Meu Deus, eu não sei agora. E daí, às vezes, a pessoa acaba fazendo realmente acordos que são acordos ruins, tá? E aí, beleza. Não, acabamos não fazendo acordo. Realmente não chegamos num denominador comum, ou então era um divórcio com pedido de partilha, guarda, pensão e visita. Era um divórcio completo. Aqui na hora da conciliação, pode ser que vocês acordem a questão do divórcio. O divórcio então tá certo? Tá, então acorda o divórcio. A partilha. A partilha dos bens, cada um tem um carro e a gente vai dividir. Cada um vai ficar com o seu. Beleza. Acordam assim? Acordam. A guarda pode ficar com a mãe mesmo. Beleza, acordamos. Mas a pensão eu não concordo e as visitas, eu também concordo. Ótimo! Vocês conseguem acordar tudo isso e continuar discutindo nesses autos só o valor da pensão. Você há de convir comigo que foi ótimo, porque já diminuiu bastante a discussão, passou para um ponto só. E beleza, segue o processo discutindo esse um ponto. E aqui já ficou tudo correto. Por exemplo, o divórcio já consegue averbar junto ao cartório, então é bem legal nesse sentido. Ótimo! Aí saiu ali da audiência, ainda tá discutindo, continuaram discutindo a pensão. Aí vai ser o momento lá, eu não vou falar o passo a passo dos processos, senão esse vídeo já tá um vídeo longo, vai ficar gigante. Então, acontece várias coisas aqui, chegou a hora da audiência de instrução e julgamento. Nessa hora, até quem está sendo assessorado pela Defensoria Pública, com certeza vai ter um advogado acompanhando, tá?
O problema é que às vezes é um advogado plantonista. Pode acontecer de ser um advogado plantonista, chegar lá e estar sem advogado. E daí pode ser o advogado conveniado ou realmente o defensor. Não tem como a gente saber exatamente quem que vai ser. Mas você já vai saber. Por quê? Porque você já vai, nessa fase que tá aqui na instrução de julgamento, você já tá em contato com quem tá cuidando do seu caso. Aí, beleza. E daí, nessa audiência, aonde quem fala mais são os advogados. Aí nessa hora o juiz já tá ciente de tudo que tá acontecendo, tá? Ele normalmente quando você entra já tá ciente. E é com o juiz, né? Juiz ou juíza, mas é. E daí vai poder ser inquirida testemunhas, caso tenha. É nessa audiência que vai as testemunhas. Se não tiver testemunha também, beleza. E daí você vai poder fazer... Você não. O seu advogado vai poder fazer perguntas para outra parte, a outra parte vai poder fazer perguntas para você. As perguntas assim, não é direta, você faz a pergunta para o juiz faz a pergunta para eles. É triangular, tá bom? Para justamente não ter bate-boca nesse sentido. E é assim, e aí dessa audiência que já vai sair a sentença, tá? Então é assim que funciona. Dicas práticas, quais as dicas que eu daria? Vou ter uma audiência, o que eu faço? Primeiro de tudo, peça para o seu advogado a inicial, independente de quem deu a entrada, porque a inicial é quem dá a entrada que faz, né? O advogado de quem dá a entrada que faz. Se foi você, beleza, pede pro seu advogado enviar a inicial para você poder ler e saber exatamente quais que é o ponto, para não chegar lá e falar de assunto que nem está sendo tratado no processo, entendeu? E a contestação também. Então leia as duas peças, porque daí você sabe exatamente qual é o parâmetro do que você vai discutir. Segundo ponto, durma bem na noite anterior. Então não vai dormir tarde na noite anterior para não correr o risco de você acordar cansado. Então é ideal que você esteja calma nesse dia. Coma coisas leves, mas coma, não vá sem comer, porque tem fóruns que não tem lanchonete, tem fóruns que não tem nada, tem fóruns que nem água tem, então é ideal também que você leve uma garrafinha de água. Não vá com crianças pro fórum, a não ser que seja bebê de colo, aí tudo bem, os juízes deixam entrar. Agora, mais bebê de colo se for aquele que amamenta. Se for um bebê maior e você tiver a possibilidade de deixar em casa, deixe. Por quê? Porque é um dia estressante, fórum é chato, fórum é cheio, fórum é calor, entendeu? São poucos os fóruns que tem ar-condicionado, então é calor, é estressante. Você vai levar uma criança, já não é um momento legal. E daí você já tá estressado. Se tem uma criança ali reclamando, você vai ficar mais estressada ainda. Então, deixa a criança em casa. Também não fala, vou levar minha mãe fica com ela lá no corredor. Não, gente. Se tiver a possibilidade, deixa a criança, tá? Deixa a criança. E é isso. E não caia, mais uma vez, não caia em provocação e não provoque também. Nesse dia de audiência, eu já vi muitos partes contrárias irem acompanhadas das novas companheiras como uma forma de afronte, entendeu? Então, o que eu diria? Vai com alguém de confiança, além do advogado, vai com alguém de confiança, uma amiga próxima, mãe. É que mãe, às vezes, elas se tumultuam, gente, né? Minha mãe, pelo menos, minha mãe é mais barraqueira que eu. Então, se eu tô num lugar e alguém me provoca, é capaz a minha mãe pelotar com a pessoa. E então a minha mãe acabaria deixando eu mais nervosa do que calma. Mas aí você vai saber se a sua mãe te deixa mais nervosa ou te deixa mais calma. Mas vai com alguém de confiança. Por quê? Porque se por um acaso você ficar abalada pelo que você vai ver lá, você tem alguém ali. Nesse dia, eu fico muito próxima. Nas duas audiências, eu fico dando força ali pra minha cliente, porque eu sei que é um momento complicado, delicado, que ela tá super vulnerável e ela tá nervosa, ela tá ansiosa, então eu fico ali, tá bem, o que tá acontecendo, tá, vamos conversando sobre os pontos que ela tem dúvida, mas eu sei que nem sempre os colegas são dessa forma, então é legal ter esse companheiro ali, essa companheira, alguém de confiança ali do seu lado. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, tá bom? De compartilhar esse conteúdo, de nos seguir nas redes sociais, a Advocacia para Elas no Facebook, Advogos para Elas no Instagram.
E é isso. Até a próxima. Canal. Tchau!